Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. E Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu os dei o poder para pisar em cima das cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada os poderá fazer o mal. Contudo, não os alegreis porque os espíritos os obedecem. Antes, ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu os digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, reunimos nesta tarde para rezar o segundo dia da novena e celebrar a Santa Eucaristia. Celebramos o dia de hoje com o tema Com Maria, cuidar da vida e cuidar da criação. Juntamente com o dia de hoje, dia dedicado ao São Francisco de Assis, grande santo da Igreja, não somente da Igreja, também fora da Igreja, tantos e tantas pessoas que veneram São Francisco. Esses dias são grandes dias de espiritualidade. Grandes santos nos acompanham. Mais ainda, a novena a Nossa Senhora Aparecida vem no meio junto com duas grandes místicas de Carmelo, Santa Teresinha de Menino Jesus e no dia 15, Santa Teresa de Ávila. E no meio, tantos outros santos acompanhando a gente quando a gente prepara para a festa da nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida. A devoção mariana toma conta do Brasil, inunda o Brasil, podemos dizer. Claro, lá no Santuário Mariano, lá em Aparecida, e nos tantos outros lugares, pequenos santuários, as igrejas, catedrais, paróquias dedicadas a Nossa Senhora, e as comunidades pequenas, pequeninas, todos com uma grande devoção, indo à direção de Maria, pedindo a sua intercessão. Não podemos esquecer, também lá no norte do Brasil, lá em Belém, a festa de Círio de Nazaré, que vai acontecer nesses dias. 2 milhões de pessoas, e com tantos outros sírios, né? Tanta devoção mariana, este carinho muito
com a Mãe de Deus, Mãe de Jesus. Para nossa reflexão, as leituras de hoje, leituras normais do dia a dia. Primeira leitura do livro do Baruch, um profeta de século 6 antes de Jesus, faz uma colocação dolorosa, brava. Alerta povo de Judá, povo de Jerusalém. Se não obedecer ele, se não obedecer às suas leis, seus preceitos, ele vai castigar. A vida será dura, difícil, mas ele é Pai. Ele nos acompanha. Se ele manda alguma coisa dessa para o bem, para que a gente volte atrás das nossas maldades, más ações, volte para ele, comece a viver seguindo seus preceitos e mandamentos. Mais uma vez o Salmo pedindo mesmas coisas, os romeiros voltando para Jerusalém, os exilados voltando para Jerusalém e para o templo, o novo templo construído. E o Evangelho, os 72 que Jesus tinha enviado, aqueles que fizeram o mesmo trabalho que o Senhor fazia, expulsar os demônios, curar os doentes. Algumas pessoas que os rejeitaram, tantos outros que aceitaram e voltaram animados. Senhor, aconteceram tantas coisas. E Jesus disse, sim, eu vi, eu estava atento. E alegra por isso, louva o Senhor. E no outro lado fala para eles, é importante estarem firmes, importante estarem humildes, importante conduzir no caminho. Deus que faz as coisas, não nós. Tudo pertence a Ele. Ele que conduz tudo que Ele criou. Né? Com essa base, com essas leituras, vamos voltar para o tema de hoje, para Maria e com Francisco, claro. Com Maria, cuidar da vida, cuidar da criação. Cuidar da vida, cuidar da criação. Quando falamos de Maria, já é uma grande criação de Deus. Grande criação de Deus. E a devoção mariana, ela é algo muito espontâneo do coração do povo. Algo atrai toda a humanidade, ou todos os cristãos católicos, em direção a Maria. Sua pessoa, sua personalidade, o lado materno, seu jeito de conduzir desde o início, desde que ela disse sim até o fim, e até hoje. No momento que Maria diz sim para o pedido do anjo Gabriel, acontece uma coisa maravilhosa. Deus pede de aluguel o seio de Maria, um espaço no seio de Maria. Quer fincar sua tenda entre nós, primeiro no seio de Maria. Lá que a semente da palavra será semeada, e essa palavra vai gerar, nascer para nós o Jesus. E o que Jesus vai fazer é uma outra maravilha. E Jesus será chamado novo Adão.
no Adão. Porque alguém vai obedecer ao Senhor completamente. E obedecendo vai trazer a salvação da humanidade. Se o primeiro Adão não obedeceu, Deus quis fazer a sua vontade. O segundo Adão salva a gente. Nasce uma nova humanidade. Nasce uma nova criação. Nasce um novo cuidador. Aí muda toda a história de Maria. Maria se torna uma nova Eva. Se a primeira Eva, que veio de Adão, também não obedeceu a Deus, através dela se veio o pecado. Através da nova Eva, nasce para nós o próprio Filho de Deus, a nova criação. Alguém que vem salvar a humanidade. Salva e esta salvação vem até nós. Vem até nós. E nesse processo da vida de Maria, nesse processo de missão de Maria, acontece uma grande nova criação. Acontece uma nova criação. Ela se torna serva, uma menina, mulher, mãe, mestra, missionária, mística, e vai indo, quase co-criadora da nova criação. Co-criadora da nova criação. E tantas coisas vão surgir. A primeira comunidade vai chamar ela Mãe do Senhor. Só. Mãe do Senhor. Ninguém vai tirar desta honra que a comunidade deposita na pessoa de Maria. Mais tarde outras coisas vão surgir. Esses nomes de novo Adão, nova Eva, os padres da igreja vão deixar diante da gente. O Justino, Policarpo, depois mais dois, eles que vão trazer essa nova teologia, Maria como nova Eva, e Jesus como novo Adão. Junto com Maria, como cuidar da vida e como cuidar da criação. Primeiro, olhando a vida de Maria, seu sim, e com sim, ela que coloca ao serviço de Isabel, ela que cria Jesus, deixa a gente, o Filho de Deus feito ser humano, e ser humano com traços tão humanos, somente só Deus podia ser. E somente Maria e José poderiam ensinar ele a ser assim. Se ela conseguiu educar Jesus e deixar a gente essa obra divina, com certeza, com toda a nossa devoção a ela, ela também deixa com a gente uma grande missão. Grande missão. Depois de Jesus que vai deixar ela como a nossa mãe, junto com João. Eis aqui a sua mãe, eis aqui seu filho. Ela será também a mãe da humanidade, mãe de todos os seguidores, seguidoras do Senhor. E na igreja, seu nome, sua espiritualidade vai passar ano por ano, milênio por milênio, século por século. E estamos aqui hoje, a nossa homenagem a Maria permanente, permanente. Com toda a nossa homenagem a Maria, com toda a nossa devoção a Mariana,
nunca podemos esquecer que ela é a mãe de Jesus, nova Eva, e co-criadora junto com Jesus desta nova humanidade que vai surgir. Paulo, esses dias na carta dos Romanos, ia dizer, toda a criação está gemendo para dar uma nova criação. E com Maria isso acontece permanentemente. Junto com a nossa devoção, a igreja nos pede justamente esses dias, faz tempo, para olhar também para a criação de Deus. A criação que nos acompanha, para sermos outra vez, sermos co-criadores, cooperadores, que cuidemos aquilo que está junto com a gente. Não somente olhando para Maria, mas também colocando as nossas mãos à obra com as coisas que Deus deixa diante de nós. Maria fez sua obra daquela maneira que hoje todos os devotos de Maria também devem fazer. A campanha da fraternidade por tanto tempo tem deixado com a Igreja do Brasil. Em cada quaresma, temas vindo, voltando, sobre a criação de Deus, como ela é importante. Por último, no 2023, a ecologia, conversão ecológica, como devemos estar atentos. E depois que Papa Francisco deixado junto com a gente, aquela carta magnífica, Laudato Si', e vai voltar, que voltou na sinodalidade, no Laudato Deum. Como devemos cuidar? Como devemos ser co-criadores, co-responsáveis com as coisas que Deus tem deixado diante da gente? Olhando com todos os problemas que vêm. O aquecimento global, questão das doenças, questão das pragas, isso, aquilo. Tem uma parte que não acredita, uma parte da humanidade não aceita que isso acontece. Esses dias no ONU, grandes lideranças disseram, não, isso tudo é mentira. Ontem, Papa Leão falava lá em Roma, ontem ou semana passada, quando ele foi para Castel Gandolfo. Há gente que fazendo essas coisas. Há lideranças do mundo falando contra todas essas coisas que a gente vê e enxerga. Mas não percamos o caminho. Cuidemos a criação que Deus deixou diante da gente. Cuidemos os passos que o Papa Francisco deixou antes de nós. Eu sempre falo lá no Santo Antônio, dois documentos, 2 cartas de Papa são muito importantes para todos nós cristãos. Um é Alegria do Evangelho, a segunda é Laudato Si'. Com tantos que ele deixou, no final eu falaria o último, o sínodo da sinodalidade. Alegria do Evangelho para nós todos que estamos dentro da igreja. Não sabemos quantos anos precisamos, 50, 100, 200. Ainda não conseguiremos traduzir este documento, colocar ativamente na nossa vida, na igreja, no pastoral, no movimento, na família, em qualquer lugar que a gente esteja. E o documento do Laudato Si' é um documento para os dentro da igreja, para os fora da igreja. Mundo inteiro. Mais gente fora da igreja lê este documento, estuda este documento, trabalha este documento do que pessoa dentro da igreja. Cuidar da criação de Deus. Um documento de grandes debates nas faculdades, nas universidades, no meio das grandes lideranças. Ainda continua, quase depois 12, 13, 14 anos desse documento. Com Maria, cuidar da vida, cuidar da criação.
Nunca deixemos de ler este documento quando a gente dá pequenos passos no dia a dia, cuidando das pequenas coisas da natureza, pequenas coisas de cooperação, pequenas coisas de ter um mundo melhor para nós mesmos, para os nossos filhos, para os nossos netos e futuras gerações que vêm. Com tantos documentos bonitos, o último, o sino da sinodalidade. Como caminhar juntos? Como podemos dar passos, passo a passo pequeno, juntos? Comunhão, missão e participação. Comunhão, missão e participação. Somente assim seremos cuidadores da fé, cuidadores da igreja, cuidadores das obras de Deus, cuidadores de criação. O Papa Paulo tinha falado, todos aqueles que têm uma devoção mariana, essa devoção deve ser baseada sempre na Bíblia, na liturgia, na ecumenia, a vida ecumênica com as outras igrejas, na teologia e na antropologia. Vejam abrangente, essa devoção mariana que temos deve tomar conta. Como nossa devoção a Maria também deve estar ligada a todas as outras coisas de Deus que deixa. Ela é a nova Eva. Ela é que está junto com o Adão, que Jesus continua esta nova criação, cuidando junto conosco. E devemos estar, toda a nossa devoção mariana também nos leve cada vez mais, cuidar da vida e cuidar da criação. E assim seja, Deus ajude cada uma de nós a dar esses passos. Fiquemos de pé.